Hi everyone! Tudo bom, pessoal? Vamos agora a mais uma videoaula, agora para vocês, alunos do segundo ano, ou seja, segunda série do ensino médio para vocês. Vamos agora com o nosso novo módulo, certo? É início do novo módulo e vocês precisam se atentar com relação aos capítulos. Nós iremos agora abordar, no módulo 6, o capítulo 16. No capítulo 16, nós vamos ter agora falando sobre os verbos modais, ou modal verbs, da página 8. Já começa tudo na página 8. E lá nós vamos apresentar, ou seja, lá o livro de vocês, o módulo, apresenta may, can, could, be able to, will e o would. Percebam que, no caso, todos esses aqui são os verbos modais que nós vamos apresentar. Mas, professor, existe problema com relação a isso? Existe, sabe por quê? Porque todos os verbos modais, ele modifica o verbo, o sentido do verbo. Vocês precisam atentar sobre isso, certo? Tem muita diferença com relação a verbos modais e algumas pessoas ainda se pegam muito com relação a ele, porque em inglês, os verbos modais, além de modificar o verbo, ele modifica totalmente a ação do sujeito. Toda essa ação é construída de acordo com o que está sendo a vivência dele. E não é nada mais do que nada menos aprender modos verbais de acordo com o que você vai ser colocado no cotidiano de vocês. Então, vocês vão se atentar com relação a isso, mas o que vocês vão prestar mais atenção e aprender mais são nos artigos, textos que está tudo colocado para vocês lá no módulo. Então, verbos modais, quem são esses verbos modais? Eles acompanham o verbo principal para expressar a ideia particular do sujeito. É bem simples. Possuem mais de uma função de transmitir uma ideia programática, ou seja, pragmática daquilo, para que seja indicado algum aspecto gramatical. É bem simples. E, além disso, quando queremos exprimir algo, ou desenvolver algo, ou falar sobre algo, tendo ela como uma ideia principal, pode ser possível, ou se for necessário. Isso aí você modifica com relação aos modal verbs, ou os verbos modais, certo? Além disso, falar que algo é permitido ou proibido, e de habilidade ou capacidade, e de um conselho ou uma sugestão. Todos esses aqui são as formas que os modal verbs, eles modificam o verbo, certo? E vou dar uma sugestão com relação aos modal verbs. Vocês não precisam se atentar com relação a todos eles, só precisa entendê-los, ok? E aí nós vamos colocar aqui para vocês como é utilizado todos eles. May, eu coloquei logo direto para vocês, que é pedido. Quando você quer pedir algo a alguém, você usa may. Mas existe também o can, professor. O can também é uma forma de fazer ou um pedido ou uma sugestão. Mas qual é a diferença? May, só é utilizado may quando você está sendo extremamente ou formal ou simplesmente muito educado. Quando você quer chegar para uma pessoa educadamente, você usa may. Quando você conhece a pessoa e que você já tem uma certa intimidade com ela, você usa can. Essa é a única forma que você usa os dois. Como assim? Digamos que eu estou num restaurante. Como é que eu vou pedir ao garçom, que eu não conheço, o meu pedido? Você vai usar may. Você vai fazer um pedido com may. Não faça com garçom, com pedido com quem? Vai se tornar rude e arrogante. E aí ele não vai conseguir atender o seu pedido, ok? Então, may é utilizado dessa forma. May I go to the party? Eu posso ir na festa? É um pedido muito educado para a pessoa se ele poderia ir ou não para a festa, para uma pessoa. Can, ele pode ser usado tanto no pedido, mas também é como a capacidade de fazer algo. Esse pode ser um dos sentidos que é mais utilizado com o can. É por isso que ele se torna rude quando você faz o pedido, ok? Mas quando você tem intimidade com a pessoa, você pode usar can. Aí eu coloquei aqui um exemplo. She can speak foreign language. Ela fala 4 idiomas.
Nesse caso aqui, é a capacidade de fazer algo, ou seja, de desenvolver algo com outra pessoa. Could. Could é quando você expressa a possibilidade de acontecer algo ou de fazer algo. Vamos lá. She could arrive anytime now. Percebam outra coisa interessante, que o could aqui não é negação. Couldn't é negação. Could não é negação. Could é simplesmente a possibilidade de algo. Ela poderia chegar a qualquer momento. Se ela poderia chegar a qualquer momento, como eu coloquei aqui, é que a qualquer momento, ou seja, é uma possibilidade de ela chegar, ou de alguém chegar, ou de você comer. Depende do verbo. Quem é o verbo principal aqui? Arrive. Arrive é o verbo chegar. Todos os modal verbs, eles vão estar auxiliando quem? O verbo. Está modificando esse verbo. E quem é o verbo principal aqui, oi, dessa oração? Arrive. Dessa outra, speak. E dessa outra aqui, go. Percebam que essa parte aqui que eu coloquei, may I go, é uma interrogação. E quando a interrogação, os modal verbs vêm sempre no primeiro lugar. Vem primeiro os modal verbs, para depois os pronomes e depois o verbo principal. Be able to é para ser capaz de alguma coisa. Se você tem capacidade de fazer alguma coisa ou de ser alguma coisa, dependendo do verbo. Eu coloquei aqui, ó, bem bonitinho. You are able to do that tomorrow. Ou seja, você é capaz de fazer isso amanhã. Essa capacidade de fazer é o talento que a pessoa pode ou não fazer. Depende de quem? Do orador ou do sujeito que você está colocando dentro da oração. Você está modificando aquele verbo. Quem é o verbo aqui? É o verbo do. Não é o verbo nem be e nem é o verbo are. Aqui é o verbo do. Ah, outra coisa interessante que eu já ia esquecendo de dizer para vocês. Quando eu falo be able to, eu estou falando que aqui é o verbo be, viu? Quem é o verbo be? Am, is e are, no presente. Então, aqui percebam que se eu fizer uma oração no presente, eu vou usar am, is e are. Se eu fizer uma oração no passado, com be able to, eu vou usar o verbo be no passado. Quem é o verbo be no passado? Was e were. Não esqueçam disso. Ah, professor, eu não aprendi verbo be. Tente colocar no seu cérebro, na sua máquina, mind, que verbo be é am, is e are. É a conjugação no presente. No passado, were, was e were. No particípio, ele se torna-se been. Já no presente, ele é simplesmente, a conjugação dele é am, is e are. Não confunda verbo be com pronome e verbo. Ah, professor, qual é a conjugação, então, certa do verbo be? Verbo be é am, is e are. Am para a pessoa de I, is para as pessoas de he, she, it, are para as pessoas de we, e you e they. Não esqueçam disso. Eu coloquei aqui também o will, e o will também é uma capacidade de mudar, só que é indicando o futuro. Lembram lá do simple future? Simple future, o will aí é o verbo modal. Da mesma forma, o would. Só que o would aqui também é para o futuro, mas só que utilizamos ele para pedido no futuro, não no presente. Pedido no presente, nós usamos sempre may. Ok? Educadamente, ou você usa, pode ser usado também o can. Então, o will, como é indicado para o futuro, I will go home at work, ou seja, at work, eu irei à casa. Se eu quero dizer que eu irei à casa às 8 horas, no caso para casa, 8 horas, eu estou dizendo aqui que o verbo will está me dando essa oportunidade de transformar o verbo go aqui no futuro. Já o would aqui também. Olha que legal que eu coloquei aqui, ó. Would you help me with this? Você me ajudaria. Quando eu uso o would, eu uso o futuro do pretérito. Se vocês não conheceram ainda as suas formas no presente dos verbos, precisam recapitular ele. Português, utilize várias formas. Indicativo tem várias. Subjuntivo tem várias. Então, vocês precisam entender o verbo no presente, no passado, no futuro e as suas colocações, os seus modos. Por quê? Porque em inglês você precisa traduzir dessa forma. Ok? Se vocês não conseguirem entender como é que funciona a nossa língua materna com relação aos verbos, os seus tempos e modos verbais, como é que eu vou entender inglês? É por isso que fica complicado, porque vocês querem, além de entender inglês, vocês querem traduzir.
Traduzir não se traduz em inglês, você tem que entender inglês. Se você conseguir entender inglês, você vai very well speak. Você vai falar muito bem inglês. That's okay? Então vamos lá. Eu coloquei uma tabelinha aqui e disseminando, separando cada uma delas. Quem? Can e could. Can e could eu posso usar no presente e no passado. Da qual forma? Afirmativa, negativa e interrogativa. De que formas assim, professor? Can, quando eu uso posso. Olha lá, olha. I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta. Já que eu uso could no passado. I could ride a bike. Eu poderia andar de bicicleta. Perceberam a diferença entre can e could? Could, quando você está se relacionando ao passado e não ao presente. Quando está se referindo ao presente, você usa can. Já could, você usa sempre no passado. Dica do professor Wesley para vocês. Forma afirmativa já usamos aqui. Já na primeira eu já coloquei outra aqui. Ó. Lily can speak for language. Lily pode falar 4 idiomas. Pode. Olha, o can aqui está dando o sentido de pode falar. Já no caso could, está dando o sentido do futuro, do passado, pretérito imperfeito do indicativo. E aí, ó, John could make the omelette. Ou seja, que John aqui poderia fazer o omelete. Ele poderia fazer. Negação. Eu só vou colocar aqui, ó, o can no passado. Aliás, na forma negativa. Como é a forma negativa? Ou cannot, que eu vou até colocar para vocês aqui, a forma que é mais utilizada, que não seja, oi, cannot é junto. Essa forma aqui também é usada, não é separada. Essa forma aqui, a forma can't, que é a mais usada. Mas alguns gramáticos, ou algumas pessoas, alguns escritores que estão escrevendo, às vezes eles usam o cannot muito mais do que o can't, para não se tornar tão informal, ok? E aqui o could, que é couldn't. Ou você usa could not, ou você usa couldn't, aqui, ó, bem bonitinho, utilizando a forma contraída, como utilizamos aqui o can. Já a forma interrogativa é mais simples ainda. Da mesma forma com o verbo be e outros verbos que você coloca na frente, os modal verbo você sempre vai colocar aonde? Na frente do pronome. Quem é o pronome? You, você ou vocês. Então, can you dance tango? Você pode dançar tango, pode dar dando o sentido de fazer algo. Yes, I can. No, I can't. A resposta sempre vai ser com can. Quando lá, nós explicamos para vocês, com relação ao presente, que nós utilizamos o do para fazer perguntas com do e doesn't, e as respostas têm que ser com do e doesn't. Lembra daquela perguntinha, a mais óbvia de todas? Do you speak in English? Qual é a resposta? I do. Ou yes, I do. Se for negativa, no, I don't. Ou simplesmente don't. Don't e doesn't. Por quê? Porque a pergunta é com do. Se eu faço a pergunta com can aqui, eu tenho que fazer a resposta com can. Can you dance tango? Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Se for sim, yes, I can. Ou simplesmente pode ser também I can. Se for simplesmente não, você pode dizer no, I can't. Ou simplesmente I can't. Eu não danço. E da forma também interrogativa com o couldn't, nós utilizamos o could na frentezinho aqui, como colocamos aqui com o can, e colocamos could he ride a bike? Você poderia andar de bicicleta? Você, da mesma forma, sim, yes, he couldn't. Ou simplesmente no, he couldn't. Dúvidas? Se tiverem dúvidas, lá no plantão estarei lá para tirar todas essas dúvidas. That's okay? Continuando. Be able to. Be able to, no presente e no passado. No presente, utilizamos ele para dar sentido de capacidade de alguém fazer alguma coisa. Não foi isso que eu disse anteriormente? Pronto. I am able to read. Oi, eu sou capaz de ler. Oi, olha o verbo be aqui, oi. I am, então aqui é be able to. Be porque eu estou colocando aqui am, porque a pessoa aqui, oi, é I. Então, qual é a conjugação? Am. Então, I am able to read. Eu sou capaz de estudar, ou seja, eu sou capaz de ler alguma coisa. Quando eu estou relacionando ao passado, o sentido muda.
Eu consegui, ou se não, eu conseguiu fazer alguma coisa. Jenna was able to see. Perceba que eu coloquei aqui, ó, o verbo be no passado. Então, se no caso aqui é be able to, eu estou colocando o verbo be aqui no passado. Então, Jenna was able to see. Ou seja, Jenna conseguiu, e see, para quem não conhece, é costurar. É o verbo costurar. Então, Jenna aqui conseguiu costurar. That's okay? A forma afirmativa, que praticamente é a primeira aqui de cima, já coloquei aqui embaixo. E a forma negativa, olha, quem vai para a negativa? Coisa simples do mundo. Verbo be. Verbo be. Quem é a forma negativa do verbo be? Se fosse aqui am, seria o quê? Am not. Já aqui eu coloquei isn't, porque mommy aqui é he, ela, no caso aqui ela é she. Se é she, is. E qual é a forma lá negativa do verbo be das pessoas de he, she, it? Isn't. Então, olha, my mommy isn't able to see you. Minha mãe não é capaz de fazer o quê? De costurar. Já quando eu uso a forma lá no passado com able to, nós utilizamos olha, o weren't, que é a forma no passado, só que é negando, que em vez de ser were not, eu usei o weren't. Então, my cousins weren't able to read in Portuguese. Ou seja, minhas quem? Está no plural aqui, ó, cousins, minhas primas. Olhe, não leem, não sabem ler português. Ou seja, não conseguiriam fazer isso. That's okay? E quando eu uso aqui a interrogativa, eu só coloco o verbo be na frente do pronome. Bem simples assim, ó. Is your daddy able to dance? Ou seja, seu pai é capaz de dançar? Quando aí muda as coisas. Quando eu uso a interrogativa com able to, não vou usar able to para fazer a resposta da pergunta. Eu uso os pronomes reflexivos. Quem são? Myself, himself, herself, itself. Estão lembrados deles? E quando é o plural? Yourselves, ourselves e themselves. Não esqueça desse danadinho, porque ele é a resposta. Qual é a pergunta? Seu pai, ó, aqui, ó, your dad able dance, ou seja, seu pai é capaz de dançar? Seu pai. Qual é a resposta? Mine is. O meu é. Esse mine aqui é danadinho do myself, do reflexivo. E eu usei só o mine aqui como object pronouns. Que você também colocar, se for a pergunta com, no caso, em vez de ser that, com você, is you, aí você diz myself. Sim, eu faço isso. Quando eu uso no passado, eu vou usar quem? O verbo be no passado. Aqui eu coloquei da forma, utilizando ele da forma simples e nem complicada para vocês, só para vocês conseguirem entender melhor. E a resposta aqui vai ser sempre no singular. Se eu faço a pergunta para você, olha, were you able to read when you were a child? Ou seja, kids, quando é que você leu, o que você leu quando criança? O que você leu quando criança, né? O que você conseguiu ler? Então, I was, eu não consegui ler quando era criança. Então, I was. Eu posso aqui responder I was, porque a pergunta aqui está se relacionando a algo que você fez no passado, se você conseguiu ou não no passado. That's okay? Percebam que os modal verbos, ele modifica o verbo, o sentido do verbo, e você tem que prestar atenção naquilo que, no caso, o sujeito ou a pessoa que está fazendo a pergunta para você, o que é que ela está relacionando a isso. O que é que ela está unindo? O que é que ela está falando para você? O que é que ela quer dizer? Certo? E por último, may, will and would. Aí que pega. Professor, é muito complicado. Não é. Eu coloquei aqui de forma muito mais fácil para vocês. May, formal e gentil. Perceberam agora que legal? Formal e gentil. Você pode, só que pode da forma mais formal possível, mais formal, de uma forma muito mais educada. Carol may make a coffee. Que Carol, ela pode fazer um café. Essa é a forma afirmativa, não coloquei interrogativa. Mas quando eu coloco interrogativa, eu coloco o may antes. May you go out, please? Quando eu não quero falar com a pessoa educadamente, simplesmente eu digo go out. Go out, saia. Aí é a forma imperativa. Quando eu quero
pedir que a pessoa, por gentileza, saia, eu simplesmente digo assim, ó, may you go out, please? Você pode sair, por favor? De forma educada. Percebeu a entonação? Português tem a mesma coisa de inglês, viu? Não mudem isso não, viu? Pensem que é diferente não. Já no caso com will e com would, o will, o que eu disse para vocês anteriormente, que o will aqui nós utilizamos para o futuro indicativo. Já o would é o futuro do pretérito. Olha que legal. Lucy will be a great dentist. Ou seja, ela será uma brilhante dentista. Quando eu uso o would, é algo que está relacionado ao futuro do pretérito. Ou seja, o futuro com o pretérito, com o passado, que é gostaria. Então, olha, would you like some juice? Ou seja, você gostaria do mesmo suco? Isso é uma pergunta relacionada ao futuro e, ao mesmo tempo, no pretérito. Preste bastante atenção com relação ao would. Ele está dando essa intenção, essa entonação para vocês, certo? Então, não esqueçam de fazer as atividades do livro. Nós terminamos por aqui. As atividades são das páginas 6, 8, 9, 11, 14, 15 e 16. E lembrando-os da Extras Pages, que vocês têm que fazer da página 17 a 23. Ou seja, nós terminamos hoje o nosso segundo módulo no capítulo que nós colocamos aí anteriormente. É o primeiro capítulo do módulo, certo? Desse segundo módulo. Nesse módulo 6, que nós estamos colocando aqui para vocês do segundo ano, aliás, me desculpe, segunda série, nós estamos terminando ele com uma lição aqui única para vocês. Lembrando que os plantões de dúvidas vão estar disponíveis breve para vocês, com os horários, e aí estaremos esperando vocês online. That's okay? See you next class. Bye, bye.